Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Rose. Faz pouco tempo que eu faço vídeo aqui para o YouTube, né? Aqui no canal. Eu tô fazendo de tudo para poder crescer na plataforma. Eu preciso da ajuda de vocês para isso acontecer. Mas como prometido no meu vídeo anterior, eu vim falar sobre o meu nascimento, o falecimento da minha mãe com crise de eclâmpsia. E depois que ela faleceu, eu fui criada pela minha bisa, pela minha avó e fui para casa de parentes. Mas antes de começar a história, eu quero pedir para que vocês se inscrevam, ativem as notificações para que vocês recebam todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Deixem comentários, deixe seu like, compartilha para os seus amigos, para os seus familiares. Gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos meus conteúdos. E já fica aí no vídeo, assiste essa história e eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão se emocionar. E é isso, gente. Editor, roda a vinheta. Então, gente, como eu prometi no meu vídeo anterior para falar sobre o meu nascimento, o falecimento da minha mãe com crise de eclâmpsia, nesse vídeo eu vou cumprir. Gente, a minha mãe ela não podia ter mais filhos, porque ela já tinha o meu irmão e ela já tinha passado por um processo, né, da gestação dele que foi complicada. O médico falou que ela não podia mais ter filho porque ela tinha pressão alta, ela já tinha dado um início de pré-eclâmpsia no parto do meu irmão. Então o médico avisou para ela que ela não podia mais ter filho, que era arriscado, ou a criança poderia morrer, ou ela morrer, ou as duas ficarem com sequelas. Mas aí ela conheceu meu pai e quis agradar o meu pai dando um filho para ele. E ela foi onde ela engravidou de mim. Ela também era louca para ter uma filha menina. E inicialmente o meu nome seria Rebeca. Se tem alguma Rebeca aí, deixa nos comentários, tá, gente? Inicialmente o meu nome seria Rebeca, mas o meu nome virou Rose. Eu vou contar pra vocês um pouquinho mais pra frente. Segura aí o coração. Mas então, gente, ela engravidou de mim. E quando foi no dia do parto, ela tava sentindo uma dor de cabeça muito forte, mas ela não tinha avisado pra ninguém. Passou umas horas, ela falou com meu pai. Aí mesmo assim eles foram dormir, não deu em nada. Meu tio, ele trabalhava de madrugada e por volta de umas 4, 5 da manhã, ele chegou em casa, ela falou que estava passando mal e ele perguntou se queria que levasse ela para o hospital. O meu pai não deixou, não quis, achou que fosse uma coisa boba, até porque eu não julgo, porque era primeiro filho, pai de primeira viagem, né? Não entendia muitas coisas. Entendeu, gente? Então, assim, ele também tem epilepsia, então é meio complicado falar do meu pai. É meio difícil falar dele. E, gente, já vou avisando que eu vou me emocionar nesse vídeo, porque é uma coisa que me toca demais. E eu acho que a morte de uma mãe, ninguém supera. Ninguém supera, até porque a gente precisa dela toda a nossa vida. Enfim, gente, aí, quando ela teve a primeira crise de eclâmpsia, meu pai levantou e foi chamar o meu tio no quarto. E o carro não estava na casa do meu tio, o carro estava na casa de um amigo dele. Aí foi ele e o meu pai atrás do carro, né, que estava em outro lugar, foram correndo atrás do carro. E a minha tia e a minha avó ficaram com a minha mãe em casa. E chegando lá, o rapaz não atendia de jeito nenhum a porta, que era de madrugada, eles já tinham trabalhado demais. E ele não atendia a porta, meu tio teve que quebrar o vidro do próprio carro, fazer uma ligação direta para voltar para casa para pegar minha mãe para levar para o hospital. Nesse trajeto de colocar a minha mãe dentro do carro, ela teve uma outra crise de eclâmpsia. Enquanto estava indo de casa para o hospital, ela teve outra. Na retirada dela de dentro do carro, ela teve outra crise. E quando levaram ela já para a sala de parto, ela teve outra crise na frente do médico. E inicialmente tentaram fazer com que ela tivesse um parto normal, mas ela não conseguia mais e optaram por fazer cesárea. E fizeram a cesárea
fizeram a cesárea nela, mas ainda perguntaram pro meu tio que se tivesse que salvar, quem salvaria, né? E meu tio falou, faz de tudo pra salvar as duas. E ficou nisso. Aí ela não morreu ali na hora, passou uns 4 dias ainda. Ela veio a falecer depois de 4 dias, mas nesses 4 dias ela não falava nada, como se ela tivesse atordoada, sabe? Às vezes eu penso assim, que seria bom que ela estivesse do meu lado. Só que eu não queria ver a minha mãe em cima de uma cama, vegetando, só por querê-la do meu lado. Foi bom Deus ter recolhido ela. Desculpa, gente, eu tive que pausar um pouco o vídeo pra mim se recuperar um pouquinho, porque é uma coisa que me toca demais. É uma coisa que ainda dói, ainda, né, ainda tá machucado, e eu creio que nunca vai fechar, porque é a perda de uma mãe, né? Então, gente, aí voltando ao assunto. A minha mãe veio a falecer depois de 4 dias, e eu fui pra casa da minha avó, que a minha avó, a mãe do meu pai, me criou, né? Me criou na casa. Na época tinha eu, a minha avó, meu pai, minhas 3 primas e a minha tia. Aí meu pai, quando ele tinha 2 anos, meu pai foi morar com outra mulher, conheceu outra pessoa, foi morar com ela, foi cuidar dos filhos dela e me deixou lá com a minha avó. E as minhas primas, minha tia também conheceu o esposo dela, né? E foi morar com ele, e ficou só eu, minha avó e minhas primas, minhas 3 primas. E depois a gente saiu de lá, da casa onde a gente morava, e fomos morar na casa da minha bisa. Aí a partir dali, a minha bisa e a minha avó passaram a me criar. As minhas primas foram morar com a mãe, obviamente. E a partir dali, minha bisa e minha avó começaram a me criar. Sendo que a minha avó tinha uma irmã. Sabe aquele tipo de pessoa que olha pra você e te pisa só em olhar? Só de olhar pra você, você já sente a pessoa pisando em você, te humilhando. Ela era esse tipo de pessoa. Todos que moravam na casa dela eram certos, faziam tudo correto, tudo bonitinho, eram inteligentes e tudo mais. Os de fora, só Jesus na causa. Então essa moça, eu não vou falar o nome dela, porque eu não vou falar o nome dela. Então essa moça, essa senhora, passou a cuidar de mim, da minha avó e da minha bisa. Se tornou tutora da minha avó e da minha bisa. E passou a cuidar de mim também. Sendo que qualquer coisa de errado que eu fazia, ela me batia. Qualquer coisa de errado que eu fazia, ela me castigava. E eu era muito humilhada, gente. Coisas bobas, sabe? Eu era humilhada. Certa vez, eu ganhei um telefone. Porque as netas dessa moça tinham tablet. Eram 2 netas, cada uma tinha seu tablet. E eu não tinha telefone, não tinha tablet, não tinha nada. Então eu ficava ali perto delas, criança, né, gente? Ficava ali perto delas, vendo elas jogar. Eu nem pedia pra jogar, eu ficava vendo elas jogar. E aí a minha bisa decidiu comprar um telefone pra mim, pequeno, pra mim poder jogar meu joguinho, fazer minhas coisinhas. E ela comprou. Sendo que aí eu peguei uma mania de tirar a bateria do telefone. Aí teve uma vez que quando eu fui ligar o telefone, só aparecia a tela branca e desligava. Aparecia a tela branca e desligava. Aí eu falei com ela que tava quebrado, sendo que o telefone ainda tava na garantia. Aí eu fui pra casa dela, passei um tempo lá. Quando eu tava no banheiro, que eu tinha acabado de tomar banho, ela tava olhando o telefone pra ver o que tinha acontecido. E a neta dela entrou e falou assim, já quebrou? Também vai dar telefone pro garoto que não sabe nem ler? Sabe, isso pra uma criança machuca, entende? Aí foi quando eu escutei ela falando que eu tava no banheiro. E eu tinha que sair de lá como se nada tivesse acontecido, como se nenhum delas tivessem falado nada. E, gente, era muita humilhação mesmo. Qualquer coisa de errado que eu fazia era motivo de julgamento. E, tipo, lembrava, assim, de uma, sabe, uma coisa que aconteceu hoje. Podia passar um ano, ela lembrava de novo daquela mesma coisa. Enquanto as netas dela, que eu já vi coisas absurdas das netas dela e nunca falei nada, elas podia acontecer o que fosse,
acabou ali, encerrou, acabou o assunto. E por que que eu tinha que ficar sendo condenada por causa de um errinho meu? Sabe? Sabe, injusto. Então, gente, como eu falei, foi injusto, mas não há nada nessa vida que não passe. O que aconteceu lá, já, graças a Deus, já passou, já foi. Tá fazendo hoje parte do meu testemunho que eu tô contando hoje pra vocês, que às vezes tem alguém aí do outro lado que tá passando por isso, que tá se sentindo humilhado, que tá achando que não tem saída, que não tem direção. Tem sim. Gente, na minha vida eu já passei por muita coisa, eu já tive depressão, eu já tentei me matar. Minha avó faleceu, sabe? Minha bisa faleceu. Eu achava que eu tava sozinha, mas Deus sempre esteve do meu lado desde o meu nascimento. Antes de eu nascer, quando eu tava sendo gerada ainda, Deus já tava cuidando de mim, já tava cuidando do meu futuro, cuidando de tudo, preparando tudo certinho. E quem nessa vida nunca passou por uma aflição, alguma coisa, né? Não é verdade, gente? Todo mundo tem algo para contar. E hoje foi o que eu contei para vocês, foi o que eu deixei aqui para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais da minha história, como foi, como eu superei a depressão, como foi a morte da minha bisa, a morte da minha avó, eu conto para vocês no próximo vídeo, mas eu preciso que vocês interajam comigo nos comentários para me entender que vocês querem continuação desse vídeo, daí eu faço a parte 2 da minha história, tá, gente? Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar para familiares e amigos. E, gente, sempre volte aqui para a gente conversar, para a gente interagir juntos, porque vocês fazem parte da minha família, vocês fazem parte do meu dia a dia. Eu amo ver os comentários de vocês, amo ver que vocês estão interagindo, que vocês estão vendo os vídeos, que vocês estão se inscrevendo. Eu já quero agradecer quem está inscrito também no meu canal, quem já me segue, quem está vendo os meus vídeos, colaborando com o meu canal para que possa crescer. Um beijão especial para vocês. E, gente, é isso. Por hoje foi isso. E se você tá passando por algo, confie em Deus e vamos para cima. Não desiste não deixa não para, porque se você não passar, você vai ficar parado no mesmo lugar e essa prova nunca vai passar. Você vai ficar como no deserto rodando, né? Vai ficar 40 anos no deserto, sendo que não precisa, não é verdade, gente? Então vamos para cima, vamos orar, vamos pedir a Deus. E se vocês quiserem também, você pode deixar o nome de vocês nos comentários. Eu vou também estar entrando em oração. Se vocês quiserem dividir a história de vocês nos comentários como forma de desabafo também, pode deixar, eu vou estar interagindo com vocês, tá, gente? Por hoje foi só. Um beijão especial para vocês e até a próxima.